Você já percebeu como existem pessoas que parecem ter mais energia para tudo? Elas acordam melhor, conseguem pensar com mais clareza, parecem mais leves mentalmente. Enquanto isso, milhões de pessoas vivem cansadas o tempo inteiro, mesmo depois de dormir. E o mais curioso é que muitas dessas mudanças podem começar com apenas uma coisa: 20 minutos de exercício por dia. E talvez seja exatamente por isso que muita gente ignora, porque quando algo é simples, o cérebro tende a acreditar que não pode ser poderoso. Mas a ciência mostra justamente o contrário. O seu corpo começa a mudar em minutos, o seu cérebro começa a reagir quase imediatamente. E talvez o mais assustador seja perceber quantos problemas da vida moderna estão ligados ao fato de passarmos tempo demais parados. Hoje você vai entender o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você se movimenta por apenas 20 minutos. E no final deste vídeo, talvez você nunca mais veja exercício da mesma forma. Porque isso não é apenas sobre emagrecer. É sobre energia, ansiedade, memória, sono, humor, produtividade, envelhecimento e até felicidade. Imagine o seguinte: você acorda já cansado, toma café tentando despertar, passa horas sentado, o corpo fica pesado, a mente fica lenta, a disposição desaparece. À noite, mesmo exausto, o cérebro continua acelerado, e no dia seguinte, tudo recomeça. Para muita gente, isso virou normal, mas o corpo humano não foi feito para viver assim. O seu organismo foi criado para movimento. Durante milhares de anos, o ser humano caminhava, corria, carregava peso, se deslocava o tempo inteiro. O corpo aprendeu a funcionar em movimento. Só que a vida moderna mudou tudo. Hoje, muitas pessoas passam mais tempo sentadas do que dormindo. E o problema é que o sedentarismo não rouba apenas condicionamento físico. Ele afeta praticamente tudo. A circulação piora. O cérebro recebe menos estímulo. A energia cai. O humor muda. O metabolismo desacelera. A qualidade do sono piora. E até a motivação desaparece. É como se o corpo entrasse em modo de economia de energia. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Quanto menos você se movimenta, menos vontade tem de se movimentar. E aqui está algo que quase ninguém fala. O cansaço nem sempre significa falta de descanso. Muitas vezes significa falta de movimento. Isso parece contraditório, mas é real. Pessoas sedentárias frequentemente sentem mais fadiga do que pessoas ativas, porque o exercício melhora a eficiência do coração, dos pulmões e da circulação. O corpo aprende a produzir energia de forma melhor. E é por isso que alguém que começou a se exercitar recentemente muitas vezes fala a mesma coisa depois de algumas semanas. Eu achei que ia ficar mais cansado, mas estou com mais energia. Agora, pense nisso. Se apenas 20 minutos conseguem provocar mudanças perceptíveis no corpo, o que acontece quando isso vira rotina? A primeira transformação acontece no cérebro. Poucos minutos depois do início do exercício, o organismo começa a liberar substâncias químicas poderosas: endorfina, dopamina, serotonina, substâncias ligadas ao prazer, bem-estar e motivação. É como se o cérebro recebesse um sinal dizendo: estamos ativos, precisamos funcionar melhor. E isso muda muita coisa. A ansiedade pode diminuir. O humor melhora, o nível de estresse cai, a mente fica mais alerta. E existe um detalhe impressionante. Em muitos casos, o exercício produz efeitos mentais comparáveis aos de técnicas de relaxamento profundas, porque ele reduz níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Agora imagine quantas pessoas vivem em estado constante de tensão sem perceber. O corpo moderno está sempre acelerado. Notificações, pressão, preocupações, problemas, informação demais. O cérebro praticamente nunca desacelera. E então surge uma das coisas mais poderosas do exercício físico. Ele interrompe o ciclo mental. Durante aqueles minutos, a atenção muda. O corpo assume o comando. A mente começa a sair do excesso de pensamentos. É por isso que tantas pessoas dizem que se sentem mais leves depois de se exercitar. Não é
impressão. O cérebro realmente muda temporariamente seu estado químico. E isso influencia diretamente outra área da vida: a produtividade. Você já tentou trabalhar ou estudar com a mente cansada? Tudo parece mais difícil. A concentração desaparece rápido. Pequenas tarefas parecem enormes, mas estudos mostram que exercícios melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e estimulam regiões ligadas à memória e à atenção. Ou seja, movimentar o corpo também melhora a capacidade mental. Agora vem uma pergunta importante: por que tantas pessoas continuam sem conseguir começar? A resposta está em uma armadilha psicológica. Muita gente acredita que exercício precisa ser extremo para funcionar. Horas de esforço, sofrimento constante. E quando a pessoa pensa assim, o cérebro transforma a atividade física em algo cansativo, antes mesmo de começar. Mas a verdade é que consistência vale muito mais do que intensidade exagerada. 20 minutos por dia parecem pequenos, mas 20 minutos feitos todos os dias podem mudar completamente uma vida ao longo dos meses. Porque o segredo não está em fazer muito uma vez, está em fazer pouco continuamente. E aqui está algo interessante. Quando alguém começa a se exercitar, normalmente acredita que a maior mudança será estética. Mas frequentemente a primeira mudança percebida é emocional. Sente mais disposição, começa a pensar com mais clareza, e isso cria um efeito dominó. Quem tem mais energia tende a se alimentar melhor. Quem dorme melhor controla mais o estresse. Quem reduz a ansiedade consegue produzir mais. Quem se sente melhor tem mais motivação. Uma pequena mudança começa a puxar várias outras. Agora imagine duas pessoas. A primeira passa anos completamente sedentária. A segunda separa apenas 20 minutos por dia para caminhar, correr leve, pedalar ou fazer exercício simples. No começo, a diferença parece pequena, mas depois de meses, e principalmente depois de anos, os resultados acumulados começam a aparecer. Mais disposição, melhor condicionamento, menos dores, mais mobilidade, melhor saúde cardiovascular, mais independência física. E talvez uma das partes mais importantes: envelhecer com mais qualidade de vida, porque muita gente pensa no presente, mas esquece do futuro. O corpo que você terá daqui a 10 anos está sendo construído agora. Cada escolha conta. E isso nos leva a algo extremamente importante. Exercício não é apenas sobreviver mais, é sobreviver melhor. De que adianta aumentar anos de vida se você não tem energia para aproveitar? O movimento preserva autonomia, preserva força, preserva mobilidade, preserva a qualidade de vida. Agora existe outro ponto que pouca gente percebe. O exercício também muda a relação da pessoa consigo mesma, porque toda vez que você cumpre aquele compromisso diário, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem para o próprio cérebro: eu consigo. E isso fortalece disciplina, autoconfiança e percepção de capacidade. Muitas vezes a pessoa começa tentando melhorar o corpo e acaba fortalecendo a mente. E talvez o mais importante de tudo seja entender uma coisa: você não precisa começar perfeito. Esse é um erro que destrói a motivação de muita gente. As pessoas esperam o momento ideal, a segunda-feira certa, o mês certo, a disposição perfeita. Mas quase ninguém começa pronto. A maioria das transformações começa de maneira simples: uma caminhada curta, alguns minutos em casa, um pequeno esforço repetido diariamente. E aos poucos, aquilo deixa de ser difícil. O corpo se adapta, a mente se adapta, e um dia, aquilo que parecia impossível se torna natural. Talvez agora você esteja pensando: mas será que 20 minutos realmente fazem diferença? A resposta é sim. Porque o problema não é fazer pouco. O problema é não fazer nada. 20 minutos já podem melhorar a circulação, humor, metabolismo, capacidade cardiovascular e funcionamento cerebral. E mais importante ainda, eles podem ser o início de uma mudança muito maior, porque pequenas ações repetidas criam grandes resultados invisíveis. É como juros compostos da saúde. Os efeitos acumulam silenciosamente. E o contrário
também acontece. O sedentarismo também acumula consequências silenciosas. A perda de energia acontece devagar. O ganho de peso acontece devagar. A piora do condicionamento acontece devagar. As dores aparecem devagar. E justamente por ser gradual, muita gente não percebe até o problema ficar grande. Por isso, talvez uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar seja simples, mesmo sem perfeição, mesmo sem motivação extrema, mesmo com pouco tempo, porque o corpo responde ao movimento. E algo impressionante acontece quando você transforma exercício em hábito. Ele deixa de ser esforço constante e começa a virar necessidade. Muitas pessoas que hoje amam treinar começaram sem vontade nenhuma. A diferença é que elas continuaram tempo suficiente para sentir os benefícios. E depois que você sente mais energia, mais clareza mental, melhor sono, menos estresse, mais disposição, fica difícil querer voltar atrás. Agora pare por alguns segundos e pense honestamente. Como sua vida estaria daqui a um ano se você realmente separasse 20 minutos por dia para cuidar do próprio corpo? Talvez você tivesse mais energia, mais saúde, mais autoestima, mais disposição para trabalhar, mais paciência, mais clareza mental, mais qualidade de vida. E tudo isso pode começar de maneira incrivelmente simples, com apenas 20 minutos. Porque no final das contas, exercício não é punição, não é sofrimento, não é apenas estética. É uma das formas mais poderosas de melhorar a própria vida. E talvez o mais curioso seja perceber que aquilo que parece pequeno hoje pode se transformar na decisão que mudou completamente o seu futuro. Então, a verdadeira pergunta não é se 20 minutos funcionam. A pergunta deve ser: o que pode acontecer com sua vida se você finalmente começar? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal.